Muito boa tarde, meu Brasil, a todos, sem exceção, telespectadores e alunos do canal 100% nas Leis, onde eu sou o criador e sou o autor. A aula de hoje, eu tenho de qual, mas eu vou falar para vocês. Vai ser o artigo 5º, o inciso 33 da Constituição Federal. E também o artigo 319 do Código Penal, vocês vão entender melhor. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificações, que toda vez que eu der uma aula vai chegar a notificação até você. Comente, ative o like, compartilhe para o máximo de pessoa possível. Para quem vai estudar para concurso, quem quer ser da área jurídica, carreiras policiais ou cidadão comum que quer manusear bem das leis e agir dentro da legalidade constitucional e legislativa e jurídica. Aula de hoje. Antes de eu começar, eu só vou dar um nuance aqui do que vai ser a aula, a retranca, que é o tema. Como deve ser o comportamento do funcionário público? Dificilmente tu vê alguém dando esse tipo de aula igual eu tô dando por essa live aqui. Você vê pessoas ensinando a pessoa como fazer uma boa redação no concurso, como passar no concurso, como manusear bem os temas que as bancas organizadoras criam para os concursos, que não está errado, isso tem que ser ensinado. Mas ninguém dificilmente vê fazendo aula igual eu vou dar agora, que é a aula inédita. Como deve ser o comportamento do funcionário público? Ah, mas eu não sou ainda, mas para quem um dia vai ser, ou quem já é e não está sendo como a lei manda. Essa é a aula de hoje. O comportamento do funcionário público. Quem me assiste televisão e ouve rádio já viu eu comentar sobre isso. Agora vou falar dentro da lei. O artigo 5º, inciso 33, eu tenho de qual, mas eu vou ler aqui, da Constituição Federal. Olha que interessante, ó. Prevê que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular. Todos. O órgão público, os órgãos públicos, quem trabalha ali são servidores públicos, empregado público e funcionário público. Então todos têm direito de receber informações do seu interesse particular. Então, um exemplo, por que eu dei o tema dessa aula, como deve ser o comportamento do funcionário público? É aí que está. O funcionário público, para você que vai passar no concurso ou já é concursado e não estava fazendo isso, passar a fazer. Você, quando entrar, passar a fazer isso. Todo mundo vai ter direito de receber informações particulares do seu interesse. Um exemplo, se você é uma pessoa do órgão público da justiça, então se uma pessoa chega lá, você tem que saber orientar ela sobre a lei, você tem que saber aconselhar ela dentro da lei, você tem que dar a direção correta e dar a informação precisa. Você tem que atender com gosto, com ética, com educação e com carinho. Por quê? Porque a lei, no artigo 5º, no inciso 33 da Constituição Federal, ela prevê isso. Eu falei isso da Justiça porque vai ter o concurso do TJDFT esse ano. Mas isso também serve para outra área, sabe o quê? Aquelas pessoas que são da área da saúde. Ela chega no hospital, é obrigação do médico, dos atendentes, dar um bom atendimento, orientar, aconselhar, dar um tratamento dentro da lei e corresponder além das expectativas de quem chega ali para ser atendido, seja com informação, seja na prática. Isso serve para o servidor público da área da Secretaria de Segurança Pública, o policial, mesma coisa. Se uma pessoa para e fala, policial, tem um cara me perseguindo, o policial ele tem que prestar toda a informação, aconselhar o que a pessoa tem que fazer, ou então ele mesmo ir lá e tirar satisfação dentro da lei, que é o trabalho do policial, e atender o cidadão da medida do possível. Por quê? Porque o policial, ele trabalha para o órgão público do Estado, que é da segurança pública. O jurista, o técnico penal, o assistente penal, ele trabalha para o órgão público e uma entidade pública, que é o quê? Que é do judiciário. Seja técnico penal, assistente jurídico, oficial de justiça, professores da Secretaria de Educação, é obrigação prestar toda a informação para os pais dos alunos, para os alunos,
precise tentar sanar o problema. Isso também serve para a questão de funcionários públicos da SEB, da CAESB, se não pode resolver o problema, mas prestar toda a informação precisa para essa pessoa chegar onde ela quer. Esse tem que ser o comportamento do funcionário público. Se você é um funcionário público e não estava agindo assim, muda seu jeito. E se você um dia quer ser um funcionário público, já entra ciente disso. É claro que as pessoas da sociedade também têm que saber tratar bem o funcionário público. Da educação, da área da segurança pública, da área da justiça, das carreiras policiais e de qualquer órgão ou entidade pública que for. Tem os dois lados. Mas, por que eu falei que a aula é o artigo 5º e o inciso 33 da Constituição Federal? E eu falei que é o artigo 309 do Código Penal. Porque quando um funcionário público ele não presta o atendimento devido com informações precisas, um bom atendimento, sentar, orientar, conversar, tentar resolver o problema do cidadão, ele comete um crime. Qual é esse crime? Artigo 319 do Código Penal, prevaricação. Já já eu vou falar. Só para falar aqui, essa lei do artigo 5º do inciso 33, eu tenho de qual, mas eu vou ler. É a lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011. Além de garantir esse direito, colaborar para o fortalecimento do controle social e da participação do cidadão. Quando o funcionário público tem um bom comportamento, ele colabora para o fortalecimento do controle social e da participação do cidadão. É por isso que os órgãos públicos existem. Para fazer uma sociedade melhor, atender a população, atender o público da maneira mais eficiente, eficaz e precisa que for. Aí eu falei, se o funcionário público não tem um bom comportamento, como eu citei aqui, que ele tem que atender precisamente, tentar resolver o problema com informações ou na prática de uma pessoa, independente de qual órgão público ele seja, o que acontece? Ele comete o crime do artigo 319 do Código Penal, que é o Decreto-Lei 2.848 do ano de 1940. O crime de prevaricação, olha o que fala. É cometido pelo funcionário público que retarda ou deixa de praticar indevidamente o ato do ofício. O ato do ofício do funcionário público é o quê? É prestar um bom atendimento ao público, à sociedade, é tentar resolver o problema social da população dentro da lei e dos limites da lei que dá autonomia para o funcionário público, empregado ou servidor fazer isso. Porque se o funcionário não fizer isso, o crime de prevaricação é quando o funcionário retarda ou deixa de praticar, ou seja, quando ele contraria a função pública dele, quando ele vai contra a lei. Quando o funcionário público, muitas vezes uma pessoa chega em um lugar para pedir um atendimento, o funcionário público não atende, faz pouco caso da pessoa, não são todos, mas acontece casos assim, uma pessoa ela trabalha de maneira insatisfeita, entendeu? Ou não sabe conversar com as pessoas nem nada, muitas vezes está ali só passando o tempo, se tornou funcionário público só para ser um funcionário público. Isso é crime de prevaricação. Isso é crime de retardar, deixar o ato do ofício de praticar indevidamente a sua função pública. Olha que bacana. E para concluir, a prática contra a disposição expressa na lei para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal. Então o funcionário público não pode satisfazer só seu interesse. Ah, passei no concurso público porque o meu interesse era ganhar bem. Que inclusive no Distrito Federal, os funcionários públicos mais bem do país, são mais bem pagos do país, é do Distrito Federal, é de Brasília, tá acabando? É da capital, mas ele não pode agir só pelo sentimento pessoal e interesse dele, ele tem que agir no interesse do povo. Essa foi a aula de hoje, valeu Brasil, tchau, tchau.